Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então vem comigo. Vamos lá, ó. Na aula passada, nós trabalhamos concordância verbal e hoje a gente vai dar continuidade a esse processo, só que nós vamos trabalhar a concordância nominal. Lembrando que quando a gente falou de concordância verbal, nós trabalhamos a relação entre o verbo e o sujeito. Mais especificamente, a gente trabalhou a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. E para poder trabalhar com calma isso, nós identificamos todos os tipos de sujeito. Então, depois disso, acho que o processo ficou tranquilo. Agora, como a gente vai trabalhar a concordância nominal, a gente vai trabalhar isso daqui, ó, o estudo entre o nome e os seus determinantes. Então, veja bem, ó, o que é uma concordância nominal? É o estudo das relações sintáticas entre um nome e seus determinantes. Como exemplo, a gente tem aqui, ó, o aluno está preocupado. Eu tenho preocupado, que faz referência a quem? Aluno. E aluno é um substantivo que se encontra no masculino singular. Consequentemente, preocupado, que indica uma característica de aluno, também vai ficar no masculino singular. Ou seja, eu vou ter o nome, que vai mandar, que é o substantivo, e os seus determinantes, que vão trabalhar na periferia dele, vão concordar em gênero e número. Como é que isso vai funcionar? Se liga só. Quando eu falo de nome e seus determinantes, você deve lembrar daquela primeira aulinha de classes gramaticais, que na verdade era um apanhado geral de toda a matéria, para que você possa compreender. Naquela primeira aula, eu teci vários comentários para você ter a noção do todo, do geral. Porque eu sei que de vez em quando o professor do concurso público, ele diz para você que você não precisa aprender a língua portuguesa, que ele vai te ensinar apenas a passar num concurso. Só que vamos ser sinceros, como é que você vai passar num concurso se você não aprender a língua portuguesa? Você precisa. E a língua portuguesa não é essencial apenas para o concurso público, e sim para a sua vida. Porque depois que você virar um servidor, você não vai continuar utilizando a língua portuguesa? Então você deve aprender. Por isso que eu dou aquela base para agora você poder entender como é que funciona o processo. Então, naquela primeira aula de classes gramaticais, eu fiz um quadrinho assim, ó, para você, em que eu mostrei que eu tinha um camarada que ficava aqui no meio, que era o substantivo. Lembram disso? E esse substantivo era a classe gramatical responsável pelo nome, ou seja, era a classe que nomeava os seres e as coisas. Aí eu mostrei para você o seguinte, que esta classe funcionava como um termo determinado. O que é um termo determinado? É um termo que eu posso identificar. Identificar como o quê? Aqui no caso, como o núcleo da sentença. Então, em todas as sentenças nominais, se eu quero achar um núcleo, eu procuro direto por quem? Pelo sujeito. E aí, esse camarada sendo determinado, sendo núcleo, todos os outros elementos são os determinantes. Então, eu tenho aqui o adjetivo, que funciona indicando característica. Eu tenho o numeral, que funciona indicando ordem, quantidade, fração. Eu tenho o artigo, que serve para flexionar em gênero e número, ou seja, masculino, feminino, singular e plural. E eu tenho o pronome. E eu tenho vários tipos de pronomes. Agora, por que quando você está estudando concordância nominal, você pensa sempre em substantivo e adjetivo? Porque o adjetivo ele tem uma função própria de acompanhar. Então, o numeral que vai servir de determinante para esse substantivo, ele é um numeral que acompanha um nome. Portanto, ele também é um numeral o quê? Adjetivo. O pronome, antes da gente ter todos aqueles pronomes, a gente tem o pronome que acompanha, que é o pronome adjetivo, e o pronome que substitui, que é o pronome substantivo. Está lembrando da aula? Então, esse camarada que acompanha o substantivo, ele também é um pronome o quê? Adjetivo. E o artigo, ele tem uma função muito específica, que é sempre acompanhar quem? O substantivo. Então, todos esses elementos, de certa forma, têm uma função adjetiva, que é a função de acompanhar
um nome. Agora, é claro que a gente acaba esmiuçando mais o substantivo e o adjetivo, porque nós temos casos particulares, como, por exemplo, o adjetivo fazendo referência a dois substantivos, como, por exemplo, um substantivo composto ou um adjetivo composto, e é por isso que a gente vai esmiuçar. Agora, quando eu falo da concordância nominal, eu estou falando de tudo isso daqui. Então, significa que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo vão concordar em gênero e número com o substantivo. Se ele estiver no singular, todos os elementos ficam no singular. Se ele estiver no plural, todos os elementos ficam no plural. Se ele estiver no feminino, todo mundo fica no feminino. E se ele estiver no masculino, todo mundo fica no masculino. Tranquilo até aí? Então, beleza. Diante disso, já que você entendeu como é que funciona o quadrão geral, vamos começar a brincar um pouco mais com isso aqui, ó. A gente deve saber que, na verdade, vai ocorrer dois tipos de concordância. Então, ó, nós precisamos saber disso. Quando a gente trabalhou a concordância verbal, nós percebemos que em alguns aspectos a gente tinha uma concordância gramatical e em outros uma concordância atrativa. Mas, em via, né, de dúvida, a gente sempre jogava o quê? Para o plural. Agora aqui, o negócio é diferente. A concordância nominal tem mais pegadinhas. Então, se você não estiver bem atento, você vai dar mole para o avaliador. E você não quer dar mole para o avaliador. Então, vem aqui comigo. Eu tenho, bem precisamente, uma concordância atrativa e uma concordância gramatical. Então, suponhamos que eu tenho um adjetivo que vai fazer referência a dois substantivos. Quando for uma concordância atrativa, o determinante, no caso, esse adjetivo, ele vai concordar com o núcleo mais próximo, ou seja, com o substantivo mais próximo. Então, quando eu digo carro e moto, eu tenho o carro e eu tenho a moto. Então, esse nova aqui só está desse jeito porque eu concordei com o elemento moto, que é uma concordância atrativa. Agora, embaixo, a gente está trabalhando a concordância gramatical. E o que é uma concordância gramatical? É a concordância natural da língua portuguesa. Então, se eu tenho um elemento, eu concordo com aquele um elemento. Se eu tenho dois ou mais elementos, eu concordo com todos aqueles elementos. Então, a concordância gramatical é uma concordância de soma. Então, aqui, ó, quando eu digo que o determinante vai para o plural, é porque você tem mais de um elemento. Então, com dois elementos, pelo menos, aquele determinante, ele obrigatoriamente vai concordar com quem? Com os dois. E é por isso que ele vai para o plural. Só que ele vai para o plural do gênero determinante. Na verdade, ele vai para o plural de um gênero dominante, no final das contas. Como assim, Sidney? Quem é que vai determinar, quem é que vai mandar mesmo em relação a gênero? É o masculino. Eu tenho masculino e feminino. Suponhamos que aí na sala da sua casa, ou no quarto, não sei, tem uma galera assistindo essa aula, seus amigos. E se você for mulher e chamou todas as suas amigas para também participar da aula, né, vamos estudar todo mundo, né, chamou as amigas, vamos estudar juntas, meninas, vamos, poxa, assim é melhor, porque uma tira a dúvida da outra, uma vai solucionar um problema, vamos lá, beleza. Aí dentro do seu quarto tem 10 meninas. Se eu soubesse disso e a gente tivesse numa videoconferência, eu ia falar assim, ó, bom dia, meninas, bom dia, alunas. Eu iria falar, bom dia, alunas. Agora, suponhamos que o seu primo decidiu ir também. Aí são 10 meninas e um menino. Então, eu tenho que falar, bom dia, alunos. Mas como assim, Sidney? Não vale a maioria? Não, infelizmente, nesse caso, não vale a maioria. Quem vai mandar aí é o gênero masculino. Ou seja, 10 mulheres, um menino. E quem é que vai mandar em todas essas mulheres? O menino. Na língua portuguesa tem que ser assim. Em casa já são vocês, né, mulheres, que mandam. Então, na língua portuguesa, o homem manda. Então, ó, vamos lá. Ó. Quando eu digo aqui, ó, carro e moto novos, olha o que acontece. Uma concordância gramatical. Está no plural por quê? Porque está concordando tanto com moto quanto com carro. E como eu tenho pelo menos um elemento no masculino, carro e moto novos, plural no masculino. Agora, quando eu falo revista e apostila, eu posso ter a boa e a boas. Como assim, Sidney? Eu posso ter a boa e a boas. Essa boa aqui, ó, daqui a pouco a gente vai entender porque que está aqui, ela é uma concordância
atrativa. Para você entender que se eu coloco com dois elementos um termo no singular, já que eles se encontram no singular, é porque eu fiz uma concordância atrativa. E se eu jogo para o plural, eu estou fazendo obrigatoriamente uma concordância gramatical. Só que aqui ficou boas. Ué, Cid, mas não deveria ficar no masculino? Não, só vai ficar no masculino se eu tiver pelo menos um elemento masculino. Aqui no caso, como eu tenho revista e apostila, é a revista e a apostila. Então eu tenho dois elementos femininos. Então o adjetivo ele vai para o plural, porque ele concorda com esses dois elementos, porém ele fica no plural no feminino, já que os dois estão no feminino. Tranquilo? Então, diante disso, você já está percebendo que além de eu ter dois tipos de concordância, eu vou ter que ter um tipo de uso. Como é que isso vai funcionar? Então, olha aí comigo. Uso das concordâncias. Como é que eu vou utilizar essa concordância atrativa? Como é que eu vou utilizar essa concordância gramatical? Quando o adjetivo estiver após o substantivo, a gramática normativa permite dois tipos de concordância. Permite a concordância atrativa ou a concordância gramatical, que nós já sabemos como é que funciona. Então, vem aqui comigo. Eu boto filme e novela. Eu tenho o filme e a novela. E depois eu quero colocar um adjetivo referente à longevidade. E eu sei que se eu coloco depois desses substantivos, eu posso ter a concordância tanto atrativa quanto a gramatical. Então aqui, ó, filme, novela, longa. Longa por quê? Porque eu estou fazendo uma concordância atrativa. Está concordando com novela, que está no singular e no feminino. Mas eu também posso ter uma concordância gramatical. E aí eu digo filme e novela longos. Longos por quê? Porque concorda com os dois elementos. E por que ficou no plural masculino? Porque eu tenho pelo menos um elemento no masculino. Beleza? Foi o que aconteceu com um livro, quer dizer, com revista e apostila. Só que lá eram dois elementos femininos, por isso ficou no plural, no feminino, tranquilo? Lembra do carro e moto? Ó, carro e moto, que a gente viu no iniciozinho da aula. Eu posso ter carro e moto nova, como eu também posso ter carro e moto novos. Nova, porque é a concordância atrativa e concorda com moto. E novos, porque concorda com os dois elementos, mas eu tenho pelo menos um no masculino, então plural no masculino. Até aí, tudo bem? Beleza. Agora, se esse adjetivo estiver antes desses substantivos, eu só posso ter um tipo de concordância, que é a concordância atrativa. Então aqui, ó, eu tenho torta e bolo e coloquei um adjetivo referente ao sabor destes elementos. Só que eu optei por não colocar depois destes substantivos. Eu coloquei antes. Agora, se eu coloquei antes, eu só posso ter uma concordância atrativa. E o que é uma concordância atrativa? É concordar com o elemento mais próximo, independentemente da forma em que ele se encontra. Então, se ele estiver no feminino, o adjetivo vai ficar no feminino. Se ele estiver no singular, o adjetivo fica no singular. Se ele estiver no masculino, o adjetivo fica no masculino. Se ele estiver no plural, o adjetivo fica no plural. Assim, simples desse jeito. Então aqui, ó, qual é o elemento mais próximo desse adjetivo aqui referente a sabor? É o elemento torta. E torta é feminino singular. Então aqui vai ficar saborosa, torta e bolo, porque concorda com torta. Aí você deve estar se perguntando assim, ué, Sidney, mas e se eu quiser concordar realmente com os dois elementos? Porque aí pode dar uma confusão, né? Eu posso estar dizendo que só a torta é saborosa. Realmente, a gente tem uma intenção comunicativa. E se essa for a sua intenção, é desse jeito que você vai fazer. Agora, se você quer realmente dizer que os dois elementos são saborosos, basta jogar o adjetivo para depois desse substantivo, porque aí você vai poder fazer uma concordância gramatical, tranquilo? Mas é importante que eu mostre isso para você, porque afinal de contas, na hora que você estiver produzindo um texto, para você não ter uma dificuldade, o que você vai fazer? Você vai colocar os dois substantivos e o adjetivo depois, jogando para o plural, provavelmente. Agora, na hora da prova,
a possíveis pegadinhas. Então, o camarada vai colocar algumas frases e ele vai pedir para que você destaque aquela que se encontra em desacordo com a NGB, aquela que está errada, e ele pode colocar duas frases parecidas. Imagina ele colocando filme novela longa na letra A e na letra B, filme novela longos. E na letra C e na letra D, ele menciona sobre outros elementos que não tem nada a ver. Só que na sua cabeça, o que vai acontecer na hora do desespero ali na prova? Poxa, tem duas palavras, duas expressões, né, no caso, muito similares. Então, provavelmente, aí está a pegadinha. Provavelmente, uma das duas está errada. Aí, na sua cabeça, você vai falar, ué, filme novela longo está tranquilo, mas filme novela longa, já não sei não, acho que isso está errado. Aí você marca, assinala que está errado. Quando, na verdade, a gramática normativa permite os dois tipos de concordância. Tranquilo? Belezinha? Então, agora a gente já sabe como é que funciona o tipo da concordância, que a gente tem a atrativa e a gramatical. A gente sabe como é que vai funcionar esse uso, então nós vamos começar a brincar com outras coisas mais complexas. Então, vamos lá, ó. Hiperopa. Como assim, Sidney? O hiperopa? Presta atenção, é a observação, atenção paralógica. Olhando a janela, eu vi um carneiro e um roseral. Aí aqui eu tenho um adjetivo referente a flores. E também o sol e o mar, a um adjetivo referente à cor. O que acontece com o candidato no dia que ele está fazendo a prova? Vamos ser bem sinceros. Dependendo de onde você mora, eu moro no melhor estado do Rio de Janeiro, Sidney, mas essa não é a realidade de todo mundo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, melhor estado do Rio de Janeiro, eu falei isso? Não, melhor bairro, não, melhor estado do Brasil, né? Ó, e em relação ao Rio de Janeiro, tem alguns locais que são meio complicados. Então, o camarada vai fazer a prova, geralmente é final de semana. Aí, é um local de difícil acesso, às vezes, tá um sol do caramba, porque aqui no Rio de Janeiro faz um sol escaldante, aí o cara fica próximo à janela na hora de fazer a prova e não tem uma cortininha ali, não tem nada para impedir a entrada daquele sol, o sol fica batendo na cara do coitado. Às vezes tá rolando um pagodão no entorno, um funk, um pagofunk, aí você tá ali, ó, escutando MC não sei o que, Alcione, aí o camarada ele faz o quê? Ele dispersa. É natural. E se ele não estiver muito concentrado, ele vai errar uma questão boba, porque ele vai olhar aqui, ó, carneiro e roseiral. Dois elementos e depois um adjetivo. Aí ele vai falar, ué, eu posso jogar para o plural. Aí ele vai botar carneiro e roseiral floridos. Mas eu não posso ter um carneiro florido. Eu tenho apenas o roseiral florido. Então, este florido aqui, ó, ele faz referência apenas a roseiral. Assim como se eu falar o sol e o mar azuis, não tem como, afinal de contas, pelo teu conhecimento de mundo, você já sabe que o mar é azul, mas o sol é o quê? É amarelo. Sidney, eu estudei física, eu acho que não é essa cor. Não, mas não importa. O que acontece é o seguinte, para um senso comum, o mar é azul e o sol é amarelo. Então, se para o senso comum a gente já sabe que um sol é amarelo, eu não vou inventar e dizer que esse sol pode ser o quê? Azul. Então, aqui, ó, quando eu coloco esse adjetivo azul, ele só faz referência a mar. Se, porventura, eu quisesse falar da cor do sol, eu iria, com certeza, trabalhar com a cor amarela. Tranquilo? Belezinha? Então, ó, cuidado para não ser pego de surpresa, tá? Muita atenção ao contexto. Aqui a gente trabalhou um processo de concordância e ainda assim estamos trabalhando o quê? Um processo interpretativo, para você perceber como tudo na língua portuguesa está interligado. Tudo depende de um contexto. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Diante disso, a gente precisa trabalhar o plural dos adjetivos. Como assim, Sidney? Quando eu pego um adjetivo para concordar com um substantivo, se esse adjetivo está no singular e este substantivo está no singular, por exemplo, um adjetivo único
e um substantivo único. Eles vão concordar em gênero e número. Então, da forma como um substantivo se encontrar, porque ele vai ser o camarada que vai mandar, o adjetivo vai copiá-lo. Então, se o camarada está no masculino singular, o adjetivo fica no masculino singular. Se for masculino plural, o adjetivo fica no masculino plural. Se o substantivo estiver no feminino singular, o adjetivo fica no feminino singular. Agora, se o substantivo estiver no feminino plural, o adjetivo fica no feminino plural. Ué, Sidney, então por que a gente tem o plural do adjetivo simples e o plural do adjetivo composto? Não deveria ser só o plural do adjetivo composto, haja vista que o simples concorda naturalmente com o substantivo ao qual faz referência? Sim, deveria. Só que eu tenho um caso particular. Eu tenho os famosos substantivos que funcionam como adjetivos. Então, quando eu tenho um elemento que é substantivo, mas que tem uma função adjetivada, esse camarada ele vai ficar sempre no singular, porque ele não varia. E geralmente nas provas, quem é que acaba confundindo a vida do candidato? É uma cor. Porque é tão natural a gente lidar com as cores no nosso dia a dia, desde a época em que éramos crianças, pintando 7, né? Mas a gente está habituado. E a gente naturaliza aquela cor como se fosse um adjetivo fazendo referência ao substantivo. Então, a gente sempre concorda. No final das contas, a gente vai acabar o quê? Pluralizando um termo que não deveria ser pluralizado. Então, eu coloco aqui, camisa, vinho. A pessoa, quando vai jogar para o plural, acaba colocando camisas, vinhos. Uniforme, laranja. E o camarada acaba colocando uniformes, laranjas. O homem que está agora assistindo essa aula, ele vai entender isso perfeitamente, porque para homem tem poucas cores. Agora, você, mulher, vai ter uma dificuldade gritante, porque mulher enxerga um monte de cores. Só que presta atenção, como é que isso vai funcionar? Se aquela cor só funciona como cor, é realmente um adjetivo que vai flexionar com esse substantivo. Então, se o substantivo estiver no plural, essa cor também vai para o plural. Agora, se essa cor, além de cor, funcionar como um substantivo no nosso dia a dia, vai ser um elemento invariável. Então, não importa como é que o substantivo vai se encontrar, se está no singular ou no plural. O adjetivo nessa situação vai continuar no singular. Então, quando eu digo aqui, camisa, vinho, o vinho, além de cor, ele tem uma função de quê? De bebida, de substantivo. Então, quando eu jogo o substantivo para o plural, esse adjetivo aqui, ele continua o quê? No singular. Porque, substantivos em função de adjetivos, eles não variam. Então, aqui, camisas, vinho. Uniforme, laranja. Laranja, além de ser uma cor, também é o quê? Uma fruta. Então, se tem uma outra função além de cor, vai ficar sempre o quê? No singular. Então, uniformes, laranja. A rosa mulherada. O cinza. Então, calça cinza, calças cinza. Blusa rosa, blusas rosa. Pô, assim, então, cor não vai variar? Claro que vai variar, O preto, o branco, o amarelo, o azul, o vermelho. Você tem alguma outra função para um amarelo? Não tem. Você tem alguma outra função para o verde? Não tem. Mas para a laranja você tem, que é a fruta. Para o vinho, você tem, que é a bebida. Então, é assim que funciona. Poxa, super tranquilo isso, não é? Então, agora vamos começar a dificultar um pouquinho a sua vida. Poxa, Sidney, você quer dificultar a minha vida ou quer fazer eu passar no concurso? Os dois. Eu quero te incitar a quê? A correr atrás e aprender cada vez mais. E é por isso que a gente agora vai estudar o adjetivo composto. E como é que funciona o adjetivo composto normalmente? Normalmente, ou eu deixo o camarada de forma invariada, ou eu vario apenas o último elemento. Então, como regra, o primeiro elemento não varia. Perceberam? Se eu não vario ninguém, ou eu só vario o último elemento, o primeiro, como prática natural, ele fica o quê?
invariável. Então, eu coloco aqui, ó, duas situações. Aí a gente tem a situação em que o último elemento vai variar. Então, eu pego esse adjetivo composto e eu só vou variar o último elemento quando ele terminar por um adjetivo. E como é que eu vou perceber que ele é um adjetivo, Sidney? Ué, ele vai estar indicando uma característica do substantivo. E ele vai ficar invariável, ó, invariável, todos os dois elementos no singular. Quando o último elemento, ó, for um substantivo. E como é que eu vou saber que é um substantivo, Sidney? Ué, simples, ele não vai indicar característica de ninguém ali. Vai servir apenas para ficar acoplado ao outro adjetivo. Então, vem aqui comigo, ó. Se eu tivesse colocado quarto e verde escuro, ó, quarto verde escuro, beleza. Aqui eu já joguei no plural, quartos verde escuros. Por que verde escuros? Porque esse último elemento, ele funciona como um adjetivo. Que adjetivo? Ele funciona caracterizando quarto. É uma característica, ser escuro. Então, aqui, ó, eu deixo o primeiro elemento no singular e eu vario apenas o último elemento. Agora aqui, ó, olhos azul claros. Eu tenho que tomar cuidado, porque geralmente o aluno ele tem a tendência de jogar azul para o plural. Então, ele quer colocar olhos azuis claros. Mas eu não posso, porque quando eu tenho o adjetivo composto, ou eu não vario ninguém, ou eu vario só o último elemento. Então, esse camarada aqui, ó, ele não pode variar. Então, vai ficar, ó, olhos azul claros. E por que ficou claros no plural? Porque claro aqui também funciona como um adjetivo, afinal de contas, indica uma característica de olhos. Agora, quando o último elemento for um substantivo, é tudo invariável. Então, aqui, ó, cabelo vermelho fogo e cabelos vermelho fogo. Ué, Sidney, por que esse último elemento não foi para o plural? Porque aqui não está indicando característica de cabelo. Fogo é uma característica do cabelo? Não, mas escuro pode ser uma característica do quarto. Claro, pode ser uma característica do olho. Então, aqui, ó, esse fogo funciona como substantivo apenas. É claro que os dois juntos indicam a característica deste cabelo, mas ele sozinho não serve para nada. Ele está ali, ó, apenas para estar acoplado a esse vermelho. Então, aqui, ó, eu deixo de forma invariada. Até aí, tudo bem? Então, ó, normalmente, ou não vario ninguém, ou só vario o último elemento. Só que nem tudo na língua portuguesa são flores. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá